nós vemos nas orquestras sinfônicas em geral é que as mulheres são franca minoria. Qualquer orquestra que você olhe, você nota que as mulheres são sempre poucas. Quanto mais importante a orquestra, mais destaque ela tem, melhor o salário que ela paga, menos mulheres você vai encontrar ali. O motivo disso é que dentro da estrutura da música de concerto existe uma coisa chamada segregação vertical que acomete as mulheres. Dentro desse tipo de segregação, as mulheres estão sempre tolhidas ou têm dificuldades de chegar a lugares em que você tenha maior destaque, maior poder de decisão, maiores salários, maior projeção. Então, é um tipo de segregação em que as mulheres cabem sempre os lugares de menor importância, de menor salário, de menor poder de decisão dentro desses grupos. E é por conta disso que a gente aqui no Brasil muito raramente vê mulheres enquanto regentes de orquestras, porque o lugar de regente é a posição de maior destaque dentro de uma orquestra. Na hierarquia de uma orquestra sinfônica, é o lugar que tem maior poder de decisão, que tem o maior salário, que tem maior projeção. Quando a gente fala de uma orquestra e querem saber informação sobre aquela orquestra, querem divulgar o trabalho, nunca falam com os músicos, falam sempre com o regente, perguntam para o regente. Ele normalmente é colocado, é visto como o porta-voz daquela orquestra, de todo o trabalho daquela orquestra. Mas, na verdade, o maestro é o maestro. Ele é como se fosse o chefe na hierarquia ali dentro da orquestra, né? Mas ele não representa os músicos. Ele fala por ele fala como o chefe da orquestra. Os músicos, são os trabalhadores da orquestra. E geralmente eles não são ouvidos. E as mulheres são minoria ainda dentro dessa estrutura, né? Então, os lugares principais, como eu coloquei, o de maestro, pouco a gente vê ocupado por mulheres, né? E muitas vezes quando as mulheres chegam nesse lugar, elas têm que ter uma postura masculinizada para conseguir se impor e ser aceita nesse lugar que é normalmente tido como um lugar masculino e não um lugar ocupado por mulheres. Nós temos mulheres regentes agora aparecendo por aí, mas ainda são muito poucas. Mesmo dentro dos músicos de uma orquestra sinfônica, os lugares principais são majoritariamente ocupados por homens. Os lugares de solistas de cada instrumento ainda são predominantemente masculinos. Outra razão para a gente ver isso é que as mulheres chegaram muito recentemente a esse universo de instrumentistas profissionais dentro das orquestras sinfônicas. As mulheres começaram a aprender música, a música erudita, no século XIX, a música dita erudita, né? No século XIX, mas para o uso doméstico, vamos dizer assim. Não era aberto às mulheres essa opção de ter esse aprendizado como algo que levasse a uma vida profissional na música. Então as mulheres podiam cantar, isso já há mais tempo, porque a ópera exigia também vozes femininas, então era preciso mulheres cantoras. As mulheres no século XIX começaram a ter espaço como pianistas, mas como solistas. E mesmo assim, elas tinham que sempre estar acompanhadas de alguém para fazerem suas turnês, seus recitais, para terem aulas. Não, uma mulher não tinha autonomia para fazer esse tipo de coisa sozinha, né? Porque senão isso poderia manchar a sua reputação. Eram questões morais mesmo.
E a partir do fim do século XIX, as mulheres começaram a ter acesso ao aprendizado de alguns instrumentos de cordas. Quando a gente entra no século XX, nós tivemos um aparecimento de orquestras de mulheres na Europa, até no Brasil chegou a aparecer no começo do século, na década de 30 aqui, se eu não me engano, na Argentina. Em vários lugares nós começamos a ver um boom de grupos de mulheres, tanto na música popular como na música orquestral, né? Porque a gente chegou naquele momento em que as mulheres aprendiam os instrumentos, começaram a ter acesso a esse aprendizado, mas a elas não era permitido esse acesso a esse mundo profissional que era totalmente masculino na área da música. Então, elas começaram a formar grupos femininos. E no período das grandes guerras, esses grupos ganharam espaço porque os homens estavam ocupados na guerra, né? Então, as orquestras principais, que eram as masculinas, entraram em baixa e esses grupos de mulheres ganharam mais espaço. Com o fim da Segunda Guerra, os grupos masculinos foram retomados e aí aos poucos é que se começou a aceitar as mulheres nesses espaços, né? Esses grupos de mulheres desapareceram e as mulheres começaram aos poucos a ser aceita nas orquestras principais. Mas isso foi muito paulatinamente acontecendo no decorrer do século XX aí, né? A gente ainda tem hoje poucas mulheres no grupo dos sopros, nas orquestras. Se elas já são poucas nas cordas, ainda tem um pouco mais. Nos sopros elas são franca minoria, e se a gente falar especificamente dos metais, menos ainda. São mais raras ainda as mulheres que a gente vê ali. E nós temos que lembrar o quanto isso é recente. O que a história nos mostra é que a partir da década de 50, nas orquestras estadunidenses, que começaram a ter testes com biombo, as mulheres começaram a ter mais chance de entrar, né? No Brasil ainda a gente não tem essa instituição do biombo nos testes como uma coisa absolutamente obrigatória o tempo todo, né? Mas se usa também agora. E a gente continua tendo poucas mulheres nas orquestras, porque não é só uma questão de teste. A dificuldade das mulheres já começa no acesso ao aprendizado musical, né? Por questões inúmeras que a gente tem na nossa sociedade aqui, já é difícil o acesso ao aprendizado musical, não só por questões de gênero, mas por questões de raça e de classe, que são questões que se entrecruzam aí nesse caminho que leva as mulheres a essa profissão de musicista, de música instrumentista. Então, nós vemos essa minoria nas orquestras de mulheres, considerando também o quanto é recente a participação feminina nesse lugar. Eu me lembro de quando eu era estudante, que eu não via uma única mulher profissional que tocasse oboé no entorno. Todos os oboístas que eu via nas orquestras eram homens. Todos os professores desse instrumento que eu conhecia eram homens. Mesmo quando a gente recebia músicos de fora para dar um masterclass ou qualquer coisa assim, eram invariavelmente homens, né? Então, eu me dei conta que eu sou ainda de uma geração que estava desbravando esse caminho de mulheres nas orquestras sinfônicas, né? Então, esses são alguns dos motivos que a gente vê aí para nós ainda encontrarmos poucas mulheres nas orquestras por aqui. Ainda é considerado um trabalho bastante masculino e é uma construção que nós estamos fazendo. Então, eu acho muito importante a gente contar para as jovens que estão estudando música agora, começando nessa atividade de instrumentista, que elas saibam dessa história, porque ninguém me contou. E que eu saiba, não estão contando para as meninas agora que estão estudando, né?
as mulheres só começaram a ser aceitas no finalzinho do século XX, na década de 80 e na década de 90. Né? Então, é um fenômeno internacional essa questão. Né? Então, as mulheres ainda ocupam os lugares inferiores e ainda têm dificuldade de acessar os lugares principais com maior poder de decisão nas orquestras, até por conta do tanto que isso é recente, essa abertura da profissão ao acesso de mulheres.